Viver para sempre é o sonho de todo ser humano. Desde os primórdios da história da humanidade, o homem busca uma fórmula que barre o desgaste da vida. Em busca pela imortalidade, ressalta desde o início da história o desejo de viver para sempre. E este desejo começa pelos sumérios, com a história intitulada A Epopeia de Gilgamesh, e é uma das primeiras obras literárias que faz um relato do homem em busca de sua imortalidade. Alguns cientistas futurólogos estudam tal possibilidade desde a aurora dos tempos, e hoje em dia a ciência tem avançado neste setor. Cosméticos rejuvenescedores, alimentos transgênicos e ricos em nutrientes e novas drogas para a otimização do organismo humano já têm dado seus primeiros passos para uma vida saudável e duradoura. Obviamente que o objetivo final é a realização da neutralidade da morte, mas ainda não é possível. Bilhões de dólares são gastos em pesquisas todo ano para a apropriação da vida eterna. Ciências como criogenia, clonagem e cyberbiologia estudam a possibilidade do homem ter uma vida infinita. Ciências comportamentais como a psicologia, filosofia moderna e sociologia, junto com a teoria do gene egoísta do ateu e maçom escritor Richard Dawkins, têm influenciado o mundo acadêmico no entendimento da imortalidade do homem. A tecnologia moderna está estreitamente ligada com a medicina para otimizar uma vida infinita para os seres humanos. As células-troncos são o novo trunfo da ciência contra a morte, e novas pesquisas têm mostrado grandes avanços na luta do homem para não só prolongar sua vida, mas também de neutralizar, por fim, o desgaste derradeiro do ser humano. Além destes fatores, há também a produção de órgãos sintéticos, que têm sido resistentes a certas doenças e têm resistido bem contra o desgaste do tempo. Mas, mesmo estes órgãos sintéticos não são eternos. Dito tudo isto, é impossível o ser humano viver para sempre. Por enquanto, o ser humano, infelizmente, terá que experimentar a experiência da morte. Caso o ser humano consiga, de fato, acabar com a morte, o que, por enquanto, é impossível, somente uma pouquíssima parcela de privilegiados irá viver eternamente. E isso será feito em detrimento do restante da população. E é justamente isso que deseja a eugenia. A eugenia é um termo criado por Francis Galton em 1883. Vamos ver a eugenia na religião quando vamos ter a doutrina calvinista. E Francis Galton era maçom da loja da Inglaterra e primo de Charles Darwin. Agora, por que o ser humano não irá viver para sempre, mesmo com todas estas evoluções científicas? O ser humano não conseguirá isto porque há problemas contundentes em certas áreas científicas para realizar o sonho da vida eterna, como, por exemplo, a criogenia. A criogenia não pode resolver o sonho do homem de viver para sempre.
porque o estado de congelamento dos órgãos e tecidos são diferentes quanto à sua conservação em temperaturas baixas. Cada qual tem sua particularidade. E há também um problema do descongelamento, porque cada célula destes organismos se comporta diferente no ato do descongelamento e também vai ter um estado de durabilidade pós-congelamento muito particular. E a cyberbiologia? Será que ela consegue resolver este problema? Então, a cyberbiologia também não pode resolver este problema de acabar com a morte. Isso pelo simples fato de cada organismo se comportar de uma forma peculiar ao que o corpo humano entenderá como invasor. E a simbiose, a longo prazo, mesmo que esta seja bem-sucedida, se tornará complicada pelo desgaste do órgão humano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o organismo humano ele vai envelhecer. Em contrapartida, os implantes tecnológicos que será colocado para otimizar o corpo terá sua durabilidade. Em contrapartida, o órgão humano, o tecido orgânico humano irá envelhecer. Então a clonagem seria a salvação da lavoura para resolver o problema da morte? Então, a clonagem não pode resolver o desgaste do ser humano. O insucesso se repetirá também na clonagem. Por quê? Porque todo clonado é um outro organismo autômato e este clonado terá suas próprias experiências particulares e as tais experiências se desenvolverá por si só para este sujeito. Sem contar que o clonado é um outro organismo, é uma outra pessoa, é um outro ser. É parecido com o original, mas é uma vida em particular. E o clonado também sofrerá o desgaste de seu organismo e, como todo ser vivo, envelhecerá. O que causa o envelhecimento? O que causa o envelhecimento e o desgaste dos organismos são vários fatores. Entre eles são os telômeros. Os telômeros existem em todas as células e quando a célula se divide, haverá o desgaste destes telômeros, pois com a divisão celular, a célula envelhece e morre. Então o problema da telomerase não é uma coisa tão simples de se resolver. E além da telomerase, existe também a oxigenação das células, que também se torna muito complicado, porque o oxigênio, que é um fator primordial para a nossa vida, porque sem respirar nós morremos, torna-se também um veneno para o desgaste celular, porque a célula literalmente enferruja e entra no processo de envelhecimento e morte. Este problema é conhecido como oxidação celular. E temos um fator principal e primordial, que é a questão de Deus. Não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa se você chama Deus de Alá, El, Jeová e etc. E também não importa se você crê ou não em uma divindade. O que vai acontecer com o ser humano depois de viver muito tempo será o fator da morte. E isto é inexorável. Isto porque Deus, Jeová, Yahvé, El, Alá e etc. jamais deixará que o homem, ou seja, o ser humano,
viva para sempre. Gênesis 6, versículo 3. A única forma de vivermos eternamente é com Jesus Cristo. 1 João 5,11, João 6, versículo 68 e João 6,47. E quem não tem o Deus, automaticamente não tem a vida eterna. 1 João 5,12. E justamente pelo fato de Jesus Cristo ser o verdadeiro Deus e vida eterna. 1 João 5,20. Então, por pelo menos uns 10 bilhões de anos, o ser humano continuará morrendo. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.